rola, fofoca, dinheiro! Agora eu consegui a atenção de vocês. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, vou dar esse tempo pra vocês. E já dê like aqui no vídeo, porque depois, né, fica mais complicado, vem outro vídeo a seguir, enfim. Faça isso, ajuda o pessoal, né? Essas bonecas não são de graça. Então, assim, ajuda o amiguinho, né? Inscreva-se no canal, siga os entendidos, tem muita coisa boa por aqui. Não só comigo, mas também com o resto do site. Enfim, o vídeo de hoje é sobre o gay da turma. Ser o gay da turma é aquilo que acontece com toda a minoria, né? Quando você é o gordinho, o negro, o gay, você é sempre apontado como diferente. Aliás, a coisa mais maravilhosa da diferença e das minorias é que você só se percebe como parte de uma minoria, né? Porque a maioria, o tempo todo, afirma a sua diferença. Então, assim, na verdade é o processo de você entender que você é diferente. Então você vira esse ponto de referência. Ah, aquele gordinho ali. Ah, aquele pretinho ali. Ah, aquele viadinho ali. Então você vai entendendo que, puxa, sou eu. E enfim, na minha vida, conforme eu ia crescendo, né, uma vez eu falei, brincando, claro, mas bom, não tem nenhum lugar onde eu estivesse que não tivesse pelo menos um gay. Que era eu, né, meu ponto de vista. E assim é, você nunca sabe exatamente quem ali pode, de repente, ter várias e várias ideias e identidades sexuais, porque, né, não é uma coisa que a pessoa está exibindo tal qual a cor da pele ou o tipo de corpo. Mas, quando você tem, enfim, algum tipo de marcador que denuncia a sua diferença, muito rapidamente as pessoas fazem com que você entenda que você é diferente, que aquele não é exatamente o seu lugar, que você não é benquisto, que você talvez vá ser alvo de violência e coisas do tipo. E aí, ser o gay da turma, né, é algo que eu sempre fui. Tinha outros na minha turma, particularmente de escola e também de faculdade. Beijo para as minhas amigas, vocês foram todas muito importantes para mim. Mas existia também um processo muito doido de como entender esse papel é também se colocar nele. No sentido de que a minha relação com qualquer pessoa que eu presuma, né, qualquer homem que eu presuma que seja heterossexual, é sempre pautada pelo entendimento de que ele me percebe como gay. Ou seja, alguém que socialmente é considerado inferior, que ele talvez possa assediar, ou que essa pessoa, né, no caso eu, venha a assediá-lo de alguma forma. E aí, muitas vezes a tentativa que a gente tem, e isso realmente se aplica, acho que a qualquer membro de minoria, a tentativa que a gente tem de se sair dessa muitas vezes é através do humor, tentando dizer que a gente não se importa, tentando dizer... É um processo violento, né? Tentando dizer que a gente tá ok e que a gente entende. Isso é muito automático, né? O sistema ele vai fazendo com que você entre no modus operandi muito rapidamente. E aí, quando tem piadinha homofóbica, é claro que hoje em dia eu tenho como me defender e dizer, não, ó, isso não é legal, não quero. É muito difícil num ambiente de amigos, principalmente coisa profissional, né? Que alguém faça uma piada homofóbica na minha presença porque sabe que não vai ser bom. Mas existe sempre uma tensão, até sexual mesmo, de que com essa pessoa dá pra brincar, com isso não dá tanto pra falar, tanto da minha parte quanto da parte de qualquer heterossexual que esteja ali, homens heterossexuais. Tá? Com mulheres, geralmente a dinâmica é outra, e aí um dia a gente pode falar sobre isso num outro vídeo, mas outra questão. Mas acaba tendo no mesmo, né? No caso das mulheres, entra na ideia do pet gay, né? De você ter ali um gay de estimação, que também é algo condicionado a uma ideia específica de gênero associada à homossexualidade, ao que é ser gay, ao que deveria ser, e qual é a relação de um homem gay com uma mulher heterossexual. Mas é todo um outro papo, a gente volta nele um dia. Mas com relação a ser o gay da turma, tanto com homens quanto com mulheres, tem esse colocar-se nesse papel. Esse perceber que, bom,
o mecanismo, de repente, para eu me defender de qualquer acusação de que eu estaria assediando ou incomodando ou até para me proteger de violência mesmo ou de assédio, é dizer, olha, eu sei, eu sou mesmo, e vamos lá, vamos falar sobre isso. Então você se coloca numa posição do tipo, vocês sabem que comigo pode falar de certas coisas, mas não de outras, enfim. É muito estranho, é esse mecanismo da diferença, é como você é colocado em diferenciação, né? E isso é muito particular, porque para algumas pessoas e algumas situações e alguns tipos de opressões, obviamente, é muito mais doloroso, é muito mais violento, é muito mais presente. Mas o que eu acho que é fundamental de entender é que a norma, né, aquilo que é considerado normal, ideal, desejável, que no caso dessa relação de poder seria a heterossexualidade, e que não é problema, gente, pode ser hétero. Esses vídeos não são sobre como eu odeio hétero ou qualquer coisa nesse sentido. E sim como existe uma relação social diferenciada entre o hétero e ser gay. Mesmo que hoje em dia a gente tenha parada, foi ótima a parada aqui do Rio, várias coisas super legais, mas, né, enquanto existirem essas classificações, existe uma diferenciação. Então, assim, basicamente a questão é: quem precisa dessa diferenciação, quem precisa apontar quem é o gay da turma, é quem está na posição de poder. Então, embora nem sempre seja possível que você, de repente, aí, LGBT que está assistindo esse vídeo, consiga não se colocar em certas posições, não concordar com certas brincadeiras, não aturar certas piadas, não ir contra certas situações, e eu sei que nem sempre é possível, mas, embora nem sempre seja possível, né, resistir a isso, o ideal é que a gente pelo menos pense sobre e tente resistir, no sentido de dizer, olha, respeito, né, primeiro de tudo, porque respeito a gente não pede, a gente exige, afinal ele é um direito universal. E entender que quanto mais a diferença é reafirmada, quanto mais a diferença é colocada, mais você reafirma, né, a estrutura de poder que diz modelo ideal hétero, desvio, problema, homo. Isso quer dizer que a gente tem que negar a nossa identidade sexual, e contra, acaba com tudo? Não. Né? O grande paradoxo da luta por igualdade é que você tem que o tempo todo reafirmar a diferença. Então é isso, você tem que realmente chegar para todos os brancos e dizer, existe um problema de racismo, a gente tem que combater isso, existem benefícios, existem privilégios. No caso das mulheres, você tem que apontar o machismo. No caso dos LGBT, você tem que dizer, existe LGBTfobia, existe perseguição LGBTfóbica, existe violência sexual e de gênero, enfim, a gente tem que reafirmar. E nós somos diferenciados. Mais do que diferentes, nós somos diferenciados. E nós somos diferenciados porque a nossa vida inteira e todas essas coisas, desde a brincadeira, desde o fato de repente eu entrar numa sala, alguém cochichar e pode ser sobre mim, mas pode não ser, mas mesmo que não seja, eu estou pensando que é, porque afinal tem que ser, porque, né, a grande atração era o fato de que eu entrei muito linda e rosa e maravilhosa numa sala. Esse processo, esse tipo de pensamento, esse tipo de perversão da ordem é que constrói uma pessoa que se entende como a parte, que se entende como a margem, que se entende como o outro. Então, quando a gente pensa em eu fui o gay da turma, eu sou o gay da turma, ou eu vou ser o gay de qualquer turma que eu entre, é importante que a gente saiba que esse lugar tem uma potencialidade de pelo menos fazer a diferença no bom sentido. De usar isso como uma maneira não só de educar. Isso não precisa ser aquela coisa, tem que ser super diplomático e didático e
falar e bonitinho, ai não, não me bate não, puxa, não me zoa não sei o que assim. Não, você pode de repente ir na vibe tiro, porrada e bomba, porque às vezes, né, a gente não tem paciência, faz parte, acontece, também me irrito. Mas dá pra gente ser educador no sentido de se posicionar e dizer, ó, existe uma diferenciação, passamos por coisas diferentes, mas esse degrau de superioridade social não se sustenta. Não tente reafirmar isso através de mim. Então, é algo que eu tenho tentado fazer desde que eu comecei a pensar semanalmente sobre homossexualidade. Sobre homossexualidade, tanto antes nos textos, agora com os vídeos, porque eu falo muito sobre identidade gay. E é sempre muito curioso que a gente tenha uma identidade que é sexual, que é afetiva, mas que, no entanto, a gente está sempre sujeito a ser apontado por ela, mesmo quando a gente não está fazendo amor ou fazendo sexo. Então é isso, é no meio da rua, é andando, é falando, é como você se veste, é o que você frequenta e gosta e fala, e seus amigos e tudo mais. Então você é diferenciado o tempo todo e apontado o tempo inteiro como gay da turma. É o que eu falei muito sobre a minha infância, né? Eu sempre soube que eu poderia ser, como qualquer menino, bombeiro, médico, enfermeiro, policial e o caramba, mas que de qualquer forma eu seria médico gay, bombeiro gay, policial gay, tudo gay, porque esse rótulo, essa diferença nunca vai ser descolada de mim. Ela sempre vai ser aquilo que olham, identificam e para sempre apontam. E aí automaticamente por isso, enfim, mulheres heterossexuais esperam que eu de repente dê dicas super legais sobre moda, e eu posso dar, gente, eu gosto. Mas eu não preciso. Essa é a questão. E homens heterossexuais acham que não importa como eles sejam, eles sempre são extremamente atraentes e maravilhosos, porque só o fato de eles serem heterossexuais ou presumivelmente másculos é a atração em si. Então, assim, pode ser o cara, sei lá, mais nada a ver do mundo, com as opiniões que eu mais... Enfim, alguém que eu jamais me atrairia, mas o fato dele ser hétero, pra ele, significa que ele está em risco de ser assediado por mim. Ou pior ainda, né, isso acontece muito, caras que acham que porque estão em presença de um gay podem se exibir, querem aí gozar um pouco desse suposto desejo. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, porque teve um texto uma vez sobre isso, então eventualmente eu farei um vídeo sobre porque homens heterossexuais costumam achar que são a última bolacha do pacote e que todos os gays do mundo são doidos por homens heterossexuais como se eles fossem um grande e maravilhoso troféu. Então, assim, a grande lição desse vídeo, além de, claro, inscreva-se no canal e siga o resto dos entendidos, é: sejamos diferentes, porque somos, mas usemos essa diferença a nosso favor. Chega de deixar que a diferença reafirme um lugar de inferioridade para quem simplesmente é o que é. Então, permita-se, seja livre, seja fabuloso.